Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 14, Missões e a volta do Senhor Jesus. Nossa lição está dividida em dois tópicos principais que são: alcançando o mundo até que Cristo volte. Segundo, a volta de Jesus atrelado à obra missionária. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A nossa verdade prática diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe, que nós não costumamos fazer a leitura, como a nossa lição é bem curtinha, vamos fazer a leitura dessa vez. Mateus 24, do 3 ao 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus estava assentado e os seus discípulos vieram até ele e fizeram essa pergunta, que na verdade eles acharam que era uma pergunta só, mas eram duas perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aí Jesus, versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Tome cuidado para que ninguém engane vocês. 5, porque muitos virão em meu nome. Então, peraí, não é 1, 2, 3, não. Muitos virão no nome dele, muitos virão como se fosse ele, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos vieram, muitos continuam vindo e muitos ainda virão, dizendo que são o Cristo. E eles vão conseguir arrebatar muitas pessoas, vão conseguir levar muitos seguidores. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são simplesmente princípio das dores, é só o comecinho das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e isso aqui é vivo, tá? Isso aqui é na atualidade, isso aqui é enquanto estiver vivo, não é depois que morreu, não. E vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então todo aquele que crê em Cristo, as pessoas vão odiar. Na verdade, já está acontecendo. Na verdade, desde o tempo de Cristo já acontecia. Aliás, você pegar o Antigo Testamento, pessoas que eram fiéis, eram tementes a Deus, eram odiadas por outras pessoas. E isso não é diferente na atualidade, e daqui para frente a tendência é piorar mais. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então nós já falamos nessa lição, nesse trimestre, sobre a janela 1040, sobre os países que não gostam de cristão, que não entra cristão de forma alguma. Então nós já somos odiados pelo nome do Senhor. Falamos também, tem um videozinho bem curtinho de 5 minutinhos, falando sobre uma pessoa que vive na China, na Coreia do Norte, e a sua vida é muito difícil. Por quê? Porque encontraram o casal carregando uma Bíblia, simplesmente por causa disso. Descobriram que eram cristãos, não estavam nem fazendo a obra, nem pregando o evangelho, só porque eles estavam carregando uma Bíblia, já levaram para um lugar retirado, para um lugar de trabalhos forçados, e vivem apenas com pouquíssima comida, somente o suficiente para que não morra. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, ou seja, muitos vão se afastar, muitos vão se escandalizar do nome do Senhor Jesus, e trair-se-ão uns aos outros. Então, dentro do mesmo lugar, as pessoas vão se trair. Nós estamos dentro de uma igreja, e dentro dessa igreja vão levantar pessoas que vão estar escandalizadas com o nome do Senhor, e vão acabar traindo os seus próprios irmãos. E uns aos outros se aborrecerão, ou seja, odiar. Aborrecer aqui significa odiar. Então uns aos outros vão se odiar. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então vai surgir falsos profetas, já surgiram falsos profetas, existem falsos profetas na atualidade, e surgirão ainda mais falsos profetas. E todos esses falsos profetas, os de antes, os de agora e os de depois, eles vão enganar muitas pessoas. É bíblico, é o que está escrito. Por isso que nós precisamos de discernimento de espírito nestes últimos tempos, mais do que em todos os tempos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é pecado recorrente, é pecado de quem sabe que está pecando, sabe que está errado, mas está fazendo. Isso aí é iniquidade. Então quem pode fazer isso aí é crente. Então, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado entre os crentes, entre os cristãos, o amor de muitos vai se esfriar.
Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Até o versículo 13, porque o 14 a gente já vai ler daqui a pouquinho novamente, que na verdade foi o nosso texto áureo, e nós vamos ler novamente mais para frente. A palavra-chave dessa lição é retorno. Primeiro tópico, alcançando o mundo até que Cristo volte. Primeiro subtópico, e este evangelho do reino será pregado. Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então esse é o 14, seria o último versículo da nossa leitura bíblica em classe, e também é o nosso versículo conhecido como texto áureo ou texto de ouro. Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Que João? João o Batista, João aquele que batiza. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Então, peraí. A salvação é pela graça, pela fé, a salvação é pela graça, por meio da fé, Efésios 2, 8 e 9. E não vem de vós, é um dom de Deus. Então, salvação pela graça, por meio da fé. Ok? Então, mas por que eu tenho que fazer força para entrar no reino? Salvação é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Então, a salvação é de graça, é pela graça, é através da fé. O reino de Deus é através de força. Você vai ter que praticar coisas para poder adentrar no reino de Deus. Então, são coisas distintas. O evangelho da graça, Paulo pregou já no mundo inteiro na época dele. Agora, o evangelho do reino tem que ser pregado. Por que Jesus está tão próximo de voltar, mas ao mesmo tempo está tão longe? Porque tem pessoas que não entendem o que é o evangelho do reino. Qual que é a diferença do evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno, que vai ser pregado também por um anjo na grande tribulação. Então, olha só a diferença. Tem que tomar cuidado com esses detalhinhos. Esses detalhinhos fazem toda a diferença. Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Eu não vou atropelar aqui não, daqui a pouco a gente vai chegar no outro versículo para eu poder explicar melhor para você, tá? Não se preocupa não, que daqui a pouquinho você vai entender. Lucas 23, 42 e 43 diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, havia um dito ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, havia um outro ladrão que estava crucificado do outro lado de Jesus. Dois ladrões, um em cada lado, e Jesus crucificado no centro, no meio deles. Um dos ladrões se dirigiu a ele e disse essas palavras aqui: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o versículo 43 diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele pediu o reino para o Senhor, ele pediu o reino, ele queria entrar no reino com o Senhor, mas Jesus falou: não, você vai estar no paraíso, no reino não pode, porque o reino depende de você. A salvação, o paraíso depende de mim, mas o reino depende de você. Então Jesus, ele dá a salvação, mas o reino é conquistado, o reino se emprega força, como diz a própria palavra aqui. Então o ladrão pediu o reino, mas Jesus lhe deu a salvação, ou seja, lhe deu o paraíso. Ficou claro? Se não ficou claro, volta a ver quantas vezes for necessário, leia os versículos, acompanhe os versículos na sua Bíblia, na sua tradução, para você poder entender melhor. Colossenses 1:23 diz assim: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, peraí, qual é o evangelho que Paulo pregava? Paulo pregava o evangelho da graça. O evangelho da graça, olha aqui, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, no tempo de Paulo, o evangelho da graça já foi pregado a toda criatura que há debaixo. Ele está dizendo toda criatura, não foi todas as nações. Não é eu chegar numa nação, pregar o evangelho, chegar na outra nação, pregar o evangelho. Não, foi pregado a toda criatura. Todas as pessoas ouviram o evangelho na época de Paulo. Agora, o evangelho da graça foi pregado. Agora, o evangelho do reino é necessário que todos ouçam, ou melhor, que todas as nações ouçam. Não é necessário todas as pessoas, mas todas as nações ouçam em testemunho. Tem que ser o do reino e não da graça. O da graça já foi pregado. Nós continuamos pregando salvação, continuamos pregando a salvação através da graça, mas também agora nós precisamos pregar o evangelho do reino. Para quê? Para que Jesus venha. Porque falta isso para que Jesus possa vir. Porque guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Todas essas coisas estão se cumprindo já. Terremoto em vários lugares, maremoto, tsunamis, tudo isso já tem se cumprido. Agora o evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações. Romanos 10, do 8 ao 10 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Então esse é o evangelho da salvação, esse é o evangelho da graça. Você crê com o coração, ó, versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio no Senhor Jesus do meu coração e eu confesso Ele com a minha boca. Pronto, eu estou salvo. Esse é o evangelho da graça. Simples assim, pronto, não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço, não precisa fazer nada, exatamente nada. João 3, o 3 e o 5 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, aqui é uma conversa de Jesus com um mestre da lei chamado Nicodemos, tá? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, olha, como que nasce de novo? Aceitando a Cristo, é assim que nasce de novo. Não pode ver o reino de Deus. Então, ó, evangelho da salvação, só vai ver o reino, ou seja, vai ter, ó, pensa lá na Rainha Elizabeth já falecida, mas pensa lá no reinado dela. Rainha Elizabeth faz parte da realeza, ela tem todas as pessoas, os seus príncipes, as pessoas que trabalham com ela, que estão reinando com ela. Aí tem o povo plebeu, o povo que é chamado de plebeu, ou a plebe. Então tem as pessoas que vão ver o reino, mas não vão entrar no reino, não vão estar reinando, vão fazer parte da plebe. Então as pessoas que vão ser salvas vão fazer parte da plebe, as pessoas que vão estar com Cristo vão fazer parte do reino. Ambos estarão salvos, todo mundo vai estar salvo ali, mas existe essa diferença. É isso que nós precisamos entender, tá? O versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, ó, uma outra resposta, a primeira resposta no versículo 3, uma segunda resposta no versículo 5, e Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ó, tá vendo que já aumentou? Se eu nascer de novo, eu vou ver o reino dos céus, eu vou ver o reino de Deus. Se eu não nascer, ou seja, se eu nascer da água e também do Espírito, ó, ele diz aqui, ó, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, nasceu de novo, pode ver. Nasceu da água e do Espírito, pode entrar no reino de Deus. Então, o evangelho aqui é o evangelho do reino. Vai entrar e vai reinar com ele. Versículo 3, evangelho da salvação. Versículo 5, evangelho do reino. Ó, João 3, versículo 3 e 5. Leia todo o texto ali, porque vai falar de Nicodemos, você vai entender também. Somente Deus sabe o tempo em que a tarefa de evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios, conforme os desígnios de Deus. Então, até que isso ocorra, a igreja de Jesus, ela deve transmitir o evangelho a todas as pessoas. Até quando? Até quando? Até que Jesus volte, até que nós não estejamos mais aqui, até que nós percamos a nossa vida, até que, enquanto houver fôlego em nós, temos que pregar o evangelho. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui significa morrer, tá? Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Os crentes de Tessalônica estavam preocupados porque Jesus disse que voltaria. E eles acreditaram, claro, acreditaram na mensagem de Paulo, e eles começaram a passar, o tempo começou a passar, Jesus não voltava e as pessoas começaram a morrer. Como as pessoas começaram a morrer, eles ficaram preocupados, falaram, Paulo, agora o que eles vão fazer? As pessoas estão morrendo e Jesus não vem, o que acontece? Aí Paulo deu essa resposta para ele: irmãos, eu quero que vocês saiam da ignorância acerca daqueles que já morreram, acerca daqueles que dormem. Para que vocês não se entristeçam como as demais pessoas que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, todos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram, que já aceitaram a Cristo e morreram, perderam sua vida, Deus os tornará a trazer com Ele. Então não tem problema se está vivo, se morreu antes de Jesus voltar, não tem problema. Se morreu com Ele, já morreu, mas vai ressuscitar também da mesma forma que Ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos antes dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Seja reinando, seja como plebe, estaremos sempre com o Senhor. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas então, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, vamos ser arrebatados e juntos vamos encontrar com o Senhor nos ares ou nas nuvens, como preferir. O segundo subtópico fala sobre a urgência da tarefa. O que é tarefa segundo o dicionário da língua portuguesa? Tarefa é um trabalho que se faz
por obrigação ou voluntariamente. É uma atividade que precisa ser realizada num tempo determinado. Então, a urgência da tarefa. Essa tarefa ela tem tempo determinado. E o que é urgência? Urgência é uma situação que não pode ser adiada. Então, qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é pregar o Evangelho e também pregar o reino de Deus, não é isso? Essa é a nossa tarefa. Tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado. Qual que é esse tempo? Enquanto estivermos vivos, ou enquanto outra pessoa estiver viva, porque nós estamos pregando o Evangelho para outra pessoa, e se ela morrer e não aceitar Cristo? Olha o problema aí. Urgência, situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente. Caso haja demora, isso aqui está tudo no dicionário da língua portuguesa, tá? Caso haja demora, corre-se riscos, inclusive de morte. Então, a urgência da tarefa, se a pessoa morrer sem Cristo, olha o problema aí, talvez esse problema pode ser nós também, porque nós deixamos de fazer a obra, nós seremos culpados pelo sangue, porque lá em Ezequiel vai dizer assim: se eu falar para você falar para a pessoa se arrepender, e você não falar, e ela morrer no seu pecado, o sangue dela eu vou requerer da sua mão. Agora, se você falar, e ainda assim ela não aceitar, ela não acreditar, aí o sangue cai sobre as costas dela. Você está isento, você não tem culpa sobre isso. Qual que é a nossa tarefa? Pregar o Evangelho. Caso nós demoremos para pregar, as pessoas podem morrer. E o pior, não é só morrer fisicamente, o pior é morrer eternamente, é ser condenado. João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então os homens ou as pessoas dizem: há tempo. Jesus diz: o tempo chegou, o tempo é agora. Mas para a colheita vai demorar. Não, o tempo é agora, vamos já começar a colher agora. Olha como é que está tudo branco aí. Então os obreiros eles precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos. Poucos o quê? Poucos os obreiros. A própria Bíblia diz, Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O que é a seara? A seara é um campo de cereais, é uma plantação. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros é aqueles que colhem, aqueles que cortam com a ajuda da foice a seara. Então a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os obreiros são poucos, as pessoas que vão ceifar são poucas. Então, mesmo sendo poucos, temos que correr atrás desse prejuízo. A esposa tem que estar pronta para as bodas. Quem é a esposa? Quem é a esposa? A esposa é a igreja. Apocalipse 19, do 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, as bodas do Cordeiro é o casamento entre Cristo e a igreja. Quem que é a igreja? Aqui está dizendo, a sua esposa já se aprontou. Quem que é a esposa? A esposa é a igreja. Então, essas bodas do Cordeiro é o casamento entre Cristo e a sua esposa, ou a igreja. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. A quem? A igreja. A igreja se vestiu de linho fino, puro e resplandecente. Aí ele explica o que é o linho fino, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quem são os santos? Os santos são, ou melhor, é a igreja é santa, a igreja é separada do mundo. Valdecir, mas santo é aquele que não peca. Não, santo é aquele que está separado, que vive, ele não faz do pecado um hábito, ele peca, mas ele erra tentando acertar. Esse é o santo. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Espera um pouquinho, verdadeira palavra de Deus? Então significa que nem todos, primeiro, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Primeiro, significa que nem todos serão chamados, ok? Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas nem todos serão chamados para a ceia. Segundo, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nem todos, na verdade a ceia nem todos vão participar. Agora, verdade. Se alguém tem ouvido outras palavras, são falsas, porque essas são as verdadeiras palavras de Deus. A verdadeira palavra de Deus está onde? Está aqui, está na Bíblia Sagrada. São as verdadeiras palavras de Deus. O que vem fora disso, que fala outra coisa diferente disso, é falso, porque se essa é verdadeira, então as outras são falsas. O resumo desse tópico diz que a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus. Segundo tópico, a volta de Jesus atrelado à obra missionária. Primeiro subtópico, a relação da volta de Jesus e missões. Então, Billy Graham, que foi um grande evangelista conhecido, que morreu há pouquíssimo tempo, diz assim que, de acordo com Mateus 24,14, Deus ele ligou a vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Evangelho do reino, não se esqueça, tá?
24:14, de novo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então os cristãos, eles devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as forças, mas também devem ensinar que existe o reino de Deus. 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, irmão, Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. A vontade de Deus é que todo mundo fosse salvo. Cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, ou seja, para pregar o evangelho. O segundo subtópico diz assim, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. Apocalipse 1:3, o tempo está próximo. Olha, de quando ele escreveu, se já estava próximo, imagine agora, 2000 anos depois, né? Está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Então, por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Esse alerta precisa ser proclamado. Até quando? Até a volta do Senhor. Ou até que nós expiremos nessa terra. Uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Então, o que nós estamos fazendo para a nova geração? Qual o legado que nós estamos deixando para a nova geração? Precisamos fazer com que eles entendam da mesma forma que nós estamos entendendo. Que eles façam da mesma forma que nós estamos fazendo. A não ser que nós não estamos fazendo nada. Aí não pode fazer não. Eles têm que fazer diferente de nós. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que Jesus tem mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus nos mandou pregar e também disse que estaria conosco, que nos acompanharia nessa missão. Então nós nunca estaremos sozinhos, por mais que pareça, nós nunca estaremos sozinhos. Ele sempre vai estar conosco. Então, para que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, a voz de Cristo chamar por ocasião da sua volta, então as pessoas precisam se converter. Não é isso agora? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para que novos crentes, o que é novo crente? Novo crente é as pessoas que se converteram, novos convertidos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, quem está vivo, quem morreu vai ressuscitar. Quem está vivo vai ser transformado, porque esse nosso corpo mortal, esse nosso corpo corruptível, ele não pode herdar, ele não pode estar perto de Cristo, assim, porque se Cristo chegasse perto de nós, nesse corpo corruptível aqui, nós seríamos destruídos, esse corpo seria acabado, destruído mesmo. Agora, ele vai ter que ser transformado para que nós possamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, aproveitamos, nós temos que tirar proveito da tecnologia, porque ela possibilita que a Igreja de Cristo comunique o Evangelho a toda a raça humana, a toda criatura, de um modo geral. E o melhor ainda, não precisa nem sair de casa. Dentro de casa, no conforto da nossa casa, a gente consegue pregar o Evangelho em todo lugar do mundo, através da tecnologia, através das redes sociais, dentre outras coisas. O resumo desse tópico diz que o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Então, está interligado. E este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então está atrelado a isso daí. A conclusão: nós vivemos os últimos dias da igreja no mundo, e por isso essa obra é urgente. Que obra que é urgente, Valdecir? Evangelização mundial. Que o Espírito Santo ele continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Que ele desperte a mim, que ele desperte a você, que ele dê um chacoalhão em todos aqueles que estão dormindo, pestanejando ou cochilando. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.